buscavam ver Jesus, sua bênção lhe rogavam, pois ele era o rei que há tanto eles esperavam. Era como em seu nascer, quando a estrela iluminava. Disseram, pois, ao vê-lo ali, a luz que vem do céu nos é dada. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Curava os doentes, aos famintos dava o pão, ao aflito em dor e provação lhe dava a sua mão. E ao sofrer a dor do Calvário, quem o viu naquela cruz percebeu que ali estava o Rei que de Deus trazia luz. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Senhor Deus tem abençoado a sua vida durante esses dias, a sua família. Quem tem recebido bênçãos? Quero ver a mão erguida. Amém. Eu também tenho recebido muitas bênçãos e tenho estado muito feliz por isso. A família, ela é uma das coisas mais importantes na vida da gente, não é? E eu fico pensando assim que Deus, quando Ele planejou o mundo todo, além dele ter planejado de uma forma assim maestral, maravilhosa, tudo que Ele planejou o ser humano, e planejou o ser humano, como diz a Bíblia, homem e mulher os criou, macho e fêmea, e disse: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus planejou para que a gente não estivesse sozinho nesse mundo, para que a gente nascesse aqui amparado por uma família, porque Deus sabia que nós iríamos precisar de gente ao nosso redor que nos amasse de graça, desde quando a gente nascesse. E como é maravilhoso o amor dentro de casa. Você imagina, um bebezinho, ele chora à noite, é uma coisinha intrusa, chata, não é? É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Ih, está misturado sim e não. Na verdade ele é, mas a gente não acha, e é isso que eu estou querendo dizer.
ele é assim, chorão, ele suja a fralda, ele dá trabalho, não é? Depende de tudo. Para você ir a algum lugar, você tem que estar carregando aquilo no colo o tempo todo. E a gente vê as mães, muitas vezes tem que trabalhar, enfia o bebê aqui dentro daquele negócio, assim parece um canguru, não é? Mas a gente ama de graça, ao ponto de muitos dizerem logo de cara: é uma coisinha chata? Não, as pessoas dizem que não, e não é mesmo. A família é uma coisa maravilhosa, e Deus nos deu a família para que a gente pudesse sentir também, em todos os lances da família, um pouquinho do amor dele por nós. Eu quero mostrar para você uma fotografia. Sabe quem é esse cidadão aí? Esse cidadão se chama Donosor. Não é o Nabucodonosor, imagina, né? Veio de Babilônia para essa foto, não tinha máquina naquela época. Ele é meu pai. E sabe quem é aquele no colo dele? Sou eu. Diferente, né? Essa foto foi tirada em 1963. E como você pode ver, eu já fui fotografado no meio de uma refeição, não é? A coisa ia bem, não é? Tem uma outra foto aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha essa foto. Ali eu já estava um pouquinho maior, aniversário de 1 ano, né? Meu pai está aqui do lado apontando para alguma coisa, e ali do lado de lá está minha mãe. Essa é uma foto do aniversário de 1º ano. O amor de família, o amor dentro de casa, ele é uma coisa espetacular, porque nele existem vários tipos de amor diferentes. Aqui, nessa próxima, eu estou do lado de 2 primas, já um pouquinho mais velha, né? Do lado direito a Keila, com aquela boneca no colo, e do lado esquerdo a Cássia, mais ou menos da minha idade. Você encontra dentro da família diversos tipos de amor diferente. Por exemplo, o amor de pai para filho é igual ao amor de filho para pai? Sim ou não? Não, totalmente diferente. E o amor da mãe pelo filho é igual ao amor do pai pelo filho? Não. O amor do filho pelo pai é, por exemplo, uma coisa tão extraordinária. Eu me lembro, assim, quando eu era pequenininho, nem tão pequenininho assim, não é? Mas quando a gente era molequinho, dava assim um trovão, a tempestade, e a gente logo corria da cama da gente para a cama do pai. Porque cama de pai e de mãe tem alguma coisa especial. Engraçado é que o trovão continua fazendo barulho, a chuva, o raio, fazendo aquele clarão, mas mesmo assim, lá na cama do pai e da mãe, dá a impressão que a gente não tem medo. Por quê? Está do lado do papai e da mamãe. Meu pai tinha o costume de cantar para a gente, ele tem uma voz grave assim, ele cantava uma música que chamava Tutu Marambá. E ele cantava aquilo, Tutu Marambá. E a gente na cama dele dormia, e quando acordava, já estava na cama da gente, né? Era assim que funcionava. Meu pai sempre foi muito cantarolante. O menino, quando é pequeno, ele tem no pai assim uma visão de um herói, não é? Meu pai, meu herói. Não é à toa que o tema de hoje é: quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai. O pai é um herói assim na vida de um menino, não é? Eu me lembro, até pouco tempo atrás, meus meninos entravam no elevador comigo, pequenininhos assim, olhavam para cima e diziam assim: quando eu crescer, eu quero ser alto e ter uma barriga igual ao do meu pai. Primeiro que eles me achavam alto, né? Que coisa maravilhosa, né? E eles queriam já mudaram de ideia, estão com 17, 14, 11 anos, já mudou de ideia. Porque a visão que a gente tem do pai da gente e da mãe vai mudando, não é? Conforme a gente vai ficando mais velho. E eu me lembro que eu tinha assim uma coisa com meu pai. Meu pai, ele levava a gente na escola todo dia. Meu pai sempre foi muito cuidadoso. E na época que a gente estava ficando adolescente, meu pai permanecia com o costume que ele tinha. Ele levava a gente à escola todo dia, e quando chegava lá na escola, no portão da frente da escola, antes de deixar a gente na escola, na frente de todo mundo, antes de ir embora, meu pai dava um beijo. E quando a gente entrava pelo portão da escola, aí era aquela coisa, né? E olha lá, ele beija homem. Que dureza, menino não perdoa. E quando a gente ficava bravo então? Eu não beijo homem, coisa nenhuma não. O pai dele não é homem, o pai dele não é homem. Não tinha para onde escapar. Moleque é assim, né? Persegue a gente o tempo todo.
Mas quando a gente fica adolescente, a gente vai sentindo assim, um pouco de vergonha, quem sabe, de beijar o pai, não é? Algumas coisas que o pai faz, a gente já não acha tão maravilhoso, tão espetacular, como achava quando era pequeno, não é? Mas mesmo assim, a vida da gente continua mudando, e quanto mais a gente vai ficando velho, mais o nosso conceito sobre o nosso pai muda. É mais ou menos assim, resumindo, quando a gente é pequenininho, o pai da gente sabe tudo. Quando a gente é jovenzinho, o pai da gente não sabe nada. Quando a gente se torna pai e olha para o filho da gente, a gente pensa assim: puxa, meu pai sabia tanta coisa. Se eu soubesse pelo menos um pouquinho do que sabia o meu pai, eu seria um sábio. Não é assim que é a vida da gente? Eu me lembro, depois de alguns anos, depois que eu me casei, e quando a gente teve o primeiro filho, ele está com 17 anos hoje, ele era nenezinho, só tinha ele. Numas férias a gente foi passear em casa, e eu ouvi depois de muito tempo meu pai cantando, mas não é que meu pai não canta, ele canta, mas ele cantando aquela música que ele estava cantando, era Tutu Marambá. Ele estava lá no quarto, e eu ouvi baixinho meu pai cantando Tutu Marambá. Quantos anos eu não ouvia meu pai cantar Tutu Marambá? Fui lá para o quarto, tinha uma frestinha da porta aberta assim, estava escurinho lá dentro, meu pai estava deitado, com o meu bebezinho assim na cama, cantando Tutu Marambá para ele. E aí o pensamento volta atrás, né? Para aquela época, quando ele cantava aquela música para eu dormir. Porque a vida é um ciclo assim, de repente você olha e diz assim: meu Deus, agora eu é que sou o pai, eu é que tenho que dar exemplo. Muito mais do que aquilo que eu falo, o meu bebê, o meu filho vai prestar muita atenção naquilo que eu faço. Amor de filho para mãe é igual ao amor de filho para pai? De maneira alguma, é diferente. A mãe, ela tem assim uma atração. O pai, ele tem muitas utilidades. Ele serve para brincar com o filho, para jogar bola. Quando é um pai que nem eu, serve para o filho pular na barriga dele, brincar, não é? Mas quando ele cai, quando tem algum problema, e o pai vai acudir e dizer: eu quero é a mãe, e ele vai na mãe. E de madrugada então, quantas vezes eu ia atender as crianças e dizia assim: eu quero a mamãe. E aí depois de um tempo eu já dizia para ela: olha, não adianta nem eu ir lá, ele quer você mesmo, tá. Isso era até interessante, não é? Em alguns momentos. Mas o amor do filho pela mãe, até pouco tempo atrás, o nosso pequenininho, ele era bem bebezinho, a minha esposa lá em casa dizia assim: vamos fazer oração para comer. E ele pequenininho já juntava as duas mãozinhas assim, adepto daquele texto, vigiar e orar, e com um olho ele orava e o outro ele vigiava, né? E já fazia oração de comida. Minha mãe era aquela mãe que soltava pipa com a gente, levava a gente lá embaixo para soltar pipa, ainda com um carretel de linha de costura, não é? Uma vez por mês levava a gente no centro para a gente poder comer um lanche, uma vez por mês, e a gente tinha um lugar lá onde ia, nem me lembro, para mim que aquilo era uma loja americana, mas não era, eu não sei o que era, mas ela levava uma vez por mês, sempre presente conosco, não é? Passeando com a gente. E há uns tempos atrás, minha mãe que estudava a lição da escola sabatina, que estudava a Bíblia com a gente, minha mãe estava doente, com muita dor de cabeça, ela tem bastante dor de cabeça, e naquela noite eu ajoelhei do lado da cama dela e fui fazer uma oração por ela, e quando eu acabei, ela pegou na minha mão e disse assim: filho, obrigado pela oração. E aí me ocorreu alguma coisa, eu digo: mãe, eu só estou devolvendo para você o que você me ensinou. Foi você que me ensinou a orar. Eu só estou devolvendo para você isso. A família é a coisa mais maravilhosa. O dia mais bonito que tinha em casa, o ambiente mais gostoso, era o dia de sábado, sexta-feira de noite, quando chegava sexta-feira à noite. Porque quando chegava sexta-feira à noite, já começava o sábado ao pôr do sol, segundo a Bíblia, e a família estava toda em casa. E a gente tinha o culto e cantava. Meu pai tinha aquele dia, não trabalhava no sábado, ele estava com a gente ia à igreja junto, depois ficava à tarde, muitas vezes fazia uma visita para alguém. Meu pai muitas vezes ia dar um estudo bíblico, eu ia junto com ele, ficava ouvindo aqueles estudos que ele dava. Sábado era um dia mágico,
especial em casa. A gente aprendia os hinos, cantava junto, orava junto. Por que será que o sábado era assim tão especial? Por que será? Ontem nós estivemos conversando sobre o sábado, a Fernanda esteve aqui, e hoje eu queria passar para vocês algumas coisas, algum material bíblico sobre o sábado. O Senhor Jesus, Ele mesmo é o Criador do sábado. Ele, o Criador desse mundo, foi quem criou o sábado, para que Ele, como nosso Pai, pudesse gastar tempo conosco, passar tempo conosco. Mas Ele criou o sábado por vários motivos, e desde o dia que Ele criou o sábado para estar conosco, Ele começou a mostrar esses motivos na sua palavra. Para que será que foi criado o sábado? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus iniciou a obra desse mundo trabalhando, criando. Como nós dissemos ontem, a sua obra criativa. A perfeição da criação estava com Jesus nas mãos dele. Deus começou trabalhando. Logo em seguida, em Gênesis 2, de 1 a 3, diz o seguinte: no sétimo dia, o Senhor Deus descansou da sua obra e abençoou o dia sétimo e também o santificou. 3 coisas Deus fez: descansou, abençoou e santificou. Nosso menininho menor, nós morávamos em Goiânia, e um dia, o aniversário dele naquele ano caía na quarta-feira, e nós decidimos que quarta-feira não era um bom dia para a gente comemorar, para a gente chamar uns amigos para fazer um bolinho, uma festinha pequenininha. E quando chegou, nós dizemos, então ele faz aniversário quarta, faz 7 anos, mas nós vamos comemorar isso aí no domingo. Quando chegou o domingo, o aniversário dele tinha passado na quarta, domingo chegou o dia da festinha, a primeira pessoa que chegou em casa, com um presente na mão, entregou o presente para ele e diz assim: quantos aninhos você está fazendo hoje? E ele disse: 8. E eu estava perto e digo: não filho, você está fazendo 7. Não pai, 7 eu fiz quarta-feira, hoje eu estou fazendo 8. Essa é a cabecinha de uma criança, é assim que funciona. Deus criou tudo e no sábado Ele descansou. Você pode mudar para qualquer dia o dia de descanso, mas ainda o dia certo vai continuar sempre, sempre e sempre sendo o sábado. Você pode comemorar o seu aniversário em qualquer outro dia, mas aquele não vai ser o dia do seu aniversário. O aniversário da criação, onde Deus descansou, onde Deus comemorou, vai ser sempre o 7º dia da semana, o sábado. Deus também abençoou. Eu queria rapidamente alguém que arrumasse para mim uma nota de R$5, bem rápido, bem rápido, bem rapidinho, por favor, rapidinho. E vocês duas, quem que quer vir aqui na frente com o tio? Rapidão, quem quer vir? Uma notinha de R$5. Isso, aproveita e traz para mim a nota. Maravilha. Como é que é o seu nome? Natasha. Natasha. Aqui tem 5, Natasha. Essa é doação. 5. Aqui tem, esse aqui não é que vai ter festinha de aniversário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está o número aqui, não sei se dá para ver, né? Também não vou fazer mágica não, viu, Natasha? Eu vou pôr esses R$5 debaixo desse copinho, desse chapeuzinho aqui, do 7, tá? Agora é o seguinte, Natasha, vou virar essa mesinha para você ver melhor. Só tem uma oportunidade, você pode abrir qualquer chapeuzinho desse, tá bom? Vou mostrar o que tem debaixo dos outros para você. Aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo o que tem debaixo? O que tem debaixo? Nada. Aqui. E esse aqui também? Nada. Opa! Aqui. Nada. E esse aqui? Tem. O que tem aqui? Dinheiro. Dinheiro. O que está escrito aqui? Que número é esse? Você sabe? Vou dizer para você, é 7. É o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natasha, só uma chance. Você pode abrir qualquer chapeuzinho desse. O que tiver debaixo é seu. Só uma chance. Pode abrir. Qualquer um. Pegou, o que tiver embaixo é seu. Pronto. O que tinha lá? Nada. O que você ganhou? Nada. Dou outra chance para ela. Quer ir embora com esse aqui ou quer abrir um outro chapeuzinho? Quer abrir outro? Então abre. O que tem aí? Nada.
Nada. Muito bem. E o que você vai levar então? Nada. Nada. Vem você aqui. Brigadão, viu, Natasha? Boa ajuda. Vem aqui. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Vamos lá, abre você aqui. Qualquer um que pegar embaixo, só uma chance, hein? Puxa vida. Pode levar. Não chapéu, dinheiro. Ai, ai. Deu para você entender o que a Natasha levou? O que ela levou? Nada. Como é seu nome? O nome dele? Wesley. O que o Wesley levou? R$5. Queridos, Deus abençoou, Deus colocou uma bênção especial no dia 7º, foi isso que Ele colocou. Quem adorar, quem descansar em outro dia, vai levar a mesma coisa que levou a Natasha, o quê? Nada. O Senhor Deus abençoou, Ele pegou o dia 7º e pôs uma bênção especial naquele dia. O Senhor abençoou o dia 7º, o sábado do Senhor. O Senhor também santificou. O que é santificar? O que é santificar? Separar. Santificar. Vamos passar o slide, vamos lá. Santificar é separar. Deus descansou, abençoou e santificou. Eu estou apertando o controle, mas o slide não vai. 7º dia, o sábado, Shabat. Essa palavra Shabat em hebraico quer dizer cessar, repousar, dar fim, descansar. Separar, santificar quer dizer separar. Com o sábado, Deus comemora o fim do trabalho da criação. Deus parou, acabou o trabalho da criação. Com a entrada do pecado no mundo, Deus inicia agora o trabalho da redenção. Deu para entender? Deus criou, acabou de criar, e ali Ele descansou, Ele comemorou então no sábado o fim do trabalho da criação. Mas quando o pecado entrou, Deus iniciou o trabalho da redenção, de salvar o homem. E esse trabalho da redenção dura quando? Desde que o homem pecou até quando? Até o último dia da história desse mundo, até Jesus voltar. É isso que dura, é esse tempo que dura o trabalho da redenção. Veja esse gráfico: sábado, comemorando o fim da criação, entrada do pecado, início do trabalho da redenção. E Deus trabalha no trabalho da redenção até hoje, sim ou não? Sim, o tempo todo. O Espírito toca no seu coração o tempo todo, sim ou não? Sim. Na sexta-feira à noite você sente Ele tocar? Sente Deus falar com você? Deus está fazendo o trabalho da redenção. Ele está chamando você para você se entregar a Ele. O trabalho da redenção continua até o dia da vinda de Jesus. Porque desde o Antigo Testamento será que Deus pede para nós guardarmos o sábado? Desde o Antigo Testamento tem alguns motivos. Primeiro, Deus é o Criador. Olha o que diz ali, Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Deus é o... Está enfraquecendo. Deus é o Criador. Ele é o Criador. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, está lá em Êxodo, veja só, eu disse, porque desde o Antigo Testamento, eu vou apresentar para vocês alguns motivos, porque lá no Antigo Testamento, Deus pediu. Primeiro, Ele é o Criador. Segundo, Deus queria proteger o desprotegido. Olha o que Ele diz aqui: 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse quem? O teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Deus queria proteger o desprotegido. Já imaginou se não existisse o dia do sábado? Os escravos morreriam de tanto trabalhar, porque os seus donos fariam com que eles trabalhassem. O filho da tua serva, o filho da tua escrava, outras traduções dizem. Deus pensou nos desprotegidos e por isso Ele instituiu um dia de descanso, o sábado. O terceiro motivo era a libertação do cativo. Isso está em Deuteronômio, também o Antigo Testamento 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Para quê?
para lembrar da libertação. E essa libertação não é só da época que o povo era cativo no Egito, não. É libertação em 3 tempos. Era para eles lembrarem da libertação que eles tiveram lá no Egito, na Páscoa, quando o povo de Israel saiu do Egito, na 10ª praga. Era também para eles terem uma libertação a cada dia, libertarem-se das suas cargas semanais, do seu trabalho, e era uma libertação no futuro, quando Jesus um dia vai voltar e vai nos libertar de uma vez por todas do pecado, das consequências e do efeito do pecado. E o 4º motivo pelo qual Jesus deu o sábado, surpresa, esse eu não vou falar só no fim, só daqui a pouco. Mas o Senhor nos deu 4 motivos no Antigo Testamento para nós guardarmos o sábado. Primeiro, vamos falar comigo, Deus é o Criador. Você que está assistindo pela tela pode repetir conosco também, pela televisão, pela rádio. Segundo, para proteger o desprotegido. Terceiro, para libertação do cativo. Os judeus, quando viram Jesus, eles disseram que Jesus não guardava o sábado. E algumas pessoas usam esse texto dizendo, está vendo, a Bíblia está dizendo que Jesus não guardava o sábado. Olha o que diz ele. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eram 2 acusações. Primeiro, a primeira acusação que os judeus faziam era que ele violava o sábado, e a segunda é que ele dizia que ele era filho de Deus. 2 acusações. Essas acusações estavam certas? Estavam ou não? Queridos, os judeus, infelizmente, nós seres humanos somos assim. Muitas vezes Deus dá uma regra para a gente certa, e nós, para valorizar a regra de Deus, inventamos 30 regras em volta daquela regra simples. Deus havia dito, olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar, nele não trabalharás. E os judeus inventaram muitas regras, 1000 regras em cima do sábado. Por exemplo, um judeu não podia andar em cima da grama no sábado. Sabe por quê? Porque se o pé dele passasse e cortasse a grama, ele ia estar cortando grama no sábado, e isso era trabalho no sábado. Por isso ele não passava na grama no dia do sábado. Um judeu não podia carregar no seu bolso um lenço. Se ele estivesse muito resfriado, o que ele fazia? Porque a lei dizia que carregar qualquer coisa no bolso era trabalho. Você estava carregando alguma coisa, trabalhando. A lei dos judeus, não a lei dos 10 mandamentos. As regras que os judeus inventavam. Então, se ele estivesse resfriado, ele costurava o lenço na roupa. E costurado o lenço é dizendo, não, esse é o modelo da minha roupa, está vendo? Faz parte da roupa, eu não estou carregando, faz parte da roupa, está costurado. Então, emendavam coisas no sábado. Por isso eles olhavam Jesus e diziam, Jesus não guarda o sábado. Acontece que Jesus disse o seguinte dos judeus. Os judeus disseram, Jesus não guarda o sábado. E o que Jesus disse dos judeus? E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Jesus disse, vocês é que não guardam o sábado de Deus, vocês guardam a tradição que vocês inventaram, e a tradição que vocês inventaram, eu não vou guardar, eu vou guardar o preceito de Deus. Vocês rejeitam o preceito de Deus e guardam a tradição de homens. Será que Jesus cumpriu no ministério dele os 3 motivos pelos quais Deus deu no Antigo Testamento o sábado? Será que sim? Então vamos ver. Jesus dizia que os judeus estavam errados, e os judeus diziam que Jesus estava errado, que não guardava o sábado. Quem você acha que estava com a razão? Com certeza, era o Senhor Jesus. Jesus curou no dia do sábado. Os 3 motivos do Antigo Testamento, você vai ver Jesus cumprindo no Novo Testamento. Primeiro motivo, sabe por que Jesus fazia curas no sábado? Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Deus Criador. Isso quer dizer o quê? Que Ele pode trabalhar no sábado e infringir o sábado? Não, veja só,
Em João 5, de 1 a 18, diz o seguinte: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em que trabalho Jesus trabalha até agora? No trabalho da redenção. No trabalho da redenção. Ele não toca o seu coração no sábado, na sexta-feira, e ele disse: olha, o meu pai trabalha no trabalho da redenção até agora, eu também trabalho. Mateus 12, 8 diz o seguinte: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sei o que deve se fazer ou não no sábado, eu sei como guardar o sábado, e eu vou dizer para vocês, o segundo motivo pelo qual Jesus, então o primeiro motivo do Antigo Testamento dizia que nós devemos guardar o sábado, porque Deus é o Criador, e Jesus no Novo Testamento diz: eu sou o Criador, eu sou o Senhor do sábado, e eu guardo o sábado da maneira que eu ensinei para Moisés lá no Sinai. O segundo motivo, proteger o desprotegido. Veja o que Jesus fez aqui nesse texto, Mateus 12, de 9 a 12. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual entre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ou seja, se uma ovelha desprotegida cair na cova, você não vai tirar? E os judeus tiravam. A ovelha eles tiravam. Mas quando Jesus curou no sábado, o que eles disseram? Você está violando o sábado. Jesus diz: eu não estou violando o sábado, porque o sábado é um dia para proteger o desprotegido. E se você protege uma ovelha desprotegida que cai na cova no sábado, quanto mais eu posso curar as pessoas no dia de sábado. Jesus estava dizendo para você e para mim, que quando alguém encontra você, que guarda o sábado, e diz assim: ah, você é daquela religião que não faz nada no sábado, está errado, não é assim. Jesus quer dizer para você e para mim o seguinte: queridos, sabe o sábado do que é dia? O sábado é dia de descansar das obras de cada dia, e é dia de continuar trabalhando na obra da redenção, como Deus trabalha, buscar as pessoas, conversar com elas, viver um dia especial na companhia de Deus, na companhia da família, e protegendo o desprotegido também. Qual era o terceiro motivo pelo qual devia se guardar o sábado lá no Antigo Testamento? Libertar o cativo. Olha a palavra que Jesus disse quando ele fez esse milagre. A mulher que tinha o fluxo de sangue, vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus cumpriu cada objetivo do sábado no ministério dele. Os objetivos no Antigo Testamento, Jesus cumpria no Novo Testamento, na vida dele, os objetivos. Jesus era o Senhor do sábado, nós guardamos o sábado porque Deus é o Criador. Segundo, Jesus protegia o desprotegido. E terceiro, Jesus libertava os cativos das doenças. Jesus libertava essas pessoas e as curava no sábado. E o quarto motivo, qual é? Qual será o quarto motivo? O quarto motivo é justamente ao contrário do que dizem. Muitas pessoas olham para nós, vão olhar para você e dizer assim: sábado, quem guarda o sábado acha que por guardar o sábado vai se salvar. Isso é tentar se salvar pelas suas obras, é tentar fazer o que Caim fez. Caim não foi lá e plantou os frutos e foi oferecer para Deus? E Deus não tinha pedido aquilo? Será que guardar o sábado é tentar se salvar? É ou não? Sim ou não? Depende de você, depende de quem guarda. Se você guardar o sábado e pensar assim: Senhor, eu quero me salvar, por isso eu vou fazer um esforço, eu vou guardar o sábado custe o que custar, eu vou fazer esse esforço porque eu quero me salvar, não adianta nada. É a mesma coisa que você tentar conquistar um rapaz, e você pergunta para a mãe dele: o que ele gosta mais? Ela disse: ele gosta de comer uma boa comida, macarronada. Você diz: eu vou conquistá-lo. E você todo domingo vai na casa dele para fazer macarronada para ele. Você acha que você vai conquistá-lo assim? Faz a macarronada, ele come e você vai embora. Vai ou não? Você não vai se salvar guardando o sábado. Mas é lógico, você tem que conquistar o coração dele. E aí sim, depois do casamento,
Sim, depois que tiver o amor no coração. Se você guardar o sábado para se salvar, está errado. Mas como você ama Jesus e você tem um relacionamento com Ele, isso vai ser depois automático na sua vida. Por isso, o sábado, ele é o maior sinal, ele é o maior símbolo de justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É você no dia de sábado dizer: Senhor, eu amo o Senhor, eu tenho um relacionamento com o Senhor tão grande, tão maravilhoso, que Senhor, eu sou capaz de não trabalhar no sábado. Eu sou capaz de ir procurar emprego e se eles disserem tem que trabalhar no sábado, eu sou capaz de dizer não vou. Porque eu confio que o Senhor vai fazer o resto para mim. É o Senhor que faz. Mas será que tem alguém tão maluco assim, capaz de não aceitar um emprego no dia do sábado, só porque Jesus disse que nós devemos descansar no dia de sábado, só porque a Bíblia afirma isso? Será que tem? Eu vou pular uma série de slides, nosso tempo está correndo agora. Mas depois de alguns anos na minha vida, nós estávamos morando numa cidade aqui no Vale do Paraíba, chamada Jacareí. Ali em Jacareí, nós tínhamos, meu pai a vida inteira trabalhou em laboratório farmacêutico. Ele é representante de laboratório, era representante de laboratório, visitando os médicos, fazendo propaganda dos remédios. Quando você vai a um consultório médico, vira e volta, tem ali representantes esperando para falar com os médicos. Era isso que meu pai era. Conforme meu pai mudava de firma, ele conseguia trabalhar numa firma melhor, a gente mudava de cidade também. E com 9 anos de idade nós fomos morar ali em Jacareí. Meu pai trabalhava para uma empresa multinacional chamada Roche. E durante 6 anos meu pai trabalhou para aquela empresa. Ele fazia propaganda dos remédios daquela multinacional. Depois de 6 anos que a gente estava morando em Jacareí, eu já tinha nessa época 15 anos. Era um jovenzinho, não é? Pode colocar esse slide da fotografia. Eu era um jovenzinho. E essa fotografia ela também é embaçada, porque ela foi assim, ela é embaçada mesmo. Mas aqui eu tinha 15 anos de idade. Aí nós estamos em Jacareí. Ao meu lado minha mãe e a minha irmãzinha está ali, pequenininha ainda, a Renata, não é? Nessa época eu era um jovem adolescente. Era justamente nessa época que meu pai me levava para a escola e que eu tinha vergonha quando ele queria beijar a gente na escola. Eu sempre fui muito tímido, eu disse para vocês outro dia isso, não é? Eu era tão tímido que nos cultos de quarta-feira na igreja, lá em Jacareí, as pessoas que dirigiam tinham um costume, eles diziam assim, no fim do culto falavam, olha, hoje no fim do culto, você faz a oração, você e você vão ter 3 orações. Eles escolhiam assim. E como uma vez eles pediram para mim, toda vez, quando chegava o fim do culto, na hora de pedir para fazer oração, eu ia para o banheiro. E ficava lá até quando eles tinham escolhido, ficava ouvindo. Quando tinha escolhido eu voltava. Uma vez me chamaram para ir lá na frente. Eu tinha tanta vergonha que eu entrei lá de cabeça baixa e fiquei sentado, meu coração batia disparado, me deram um negócio para falar, eu falei, ninguém escutou nada, eu não vi a cara de ninguém, e acho que ninguém viu a minha, porque eu falei de cabeça baixa, e eu não vi a hora que terminasse aquele culto, não consegui prestar atenção em nada do que foi falado no culto, e eu não conseguia participar na igreja. Para falar a verdade, eu nem sabia que eu cantava. Nessa época, meu pai foi o louco que saiu do serviço por causa do sábado. A firma dele deu uma promoção para ele, era já a 3ª vez que ele oferecia uma promoção, e meu pai disse, eu não vou trabalhar no sábado. Na promoção tinha que trabalhar no sábado. Bom, se você não quer ser promovido, não quer servir a empresa não tem interesse em você, você vai embora. E meu pai foi demitido depois de 6 anos de trabalho para aquela firma, justamente porque ele não queria trabalhar no sábado. E agora? Meu pai tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, eu estou com 41, ele devia ter uns 43. Meu pai tinha 3 filhos para cuidar, era o início do mês de dezembro. Quando foi no fim do mês de dezembro, com muita oração, meu pai tinha um outro emprego, numa outra empresa, dessa vez Fontoura White. E meu pai, por causa desse emprego, tinha que se mudar de cidade de novo. E nós nos mudamos. Nós fomos para a cidade de Sorocaba, da onde é esse quarteto aqui,
o Vox, que esteve cantando para nós hoje à noite. Aí estou eu em Sorocaba. Ali está meu irmão do lado esquerdo, meu pai, eu e a Maricel. Nós começamos a namorar com 15 para 16 anos. Aí a gente tinha 16 anos. Na frente minha irmã Renata e do lado nossos vizinhos, amigos da gente, não é? Nessa época eu cheguei na igreja de Sorocaba e eu estava interessado em arrumar uma namoradinha, não é? Eu queria arrumar uma namorada. Então eu era novinho, mas eu me interessava em namorar. E eu percebi que o pessoal da igreja da minha idade era um pessoal diferente de mim, porque eles eram ativos. Eles falavam na frente, eles cantavam, tinha um conjunto na igreja e me convidaram para ir assistir o ensaio do conjunto, e eu fui. E quando eu cheguei lá, Maricel era a pianista do conjunto, ela ensaiava o conjunto. Nos chamaram para cantar no conjunto, e eu comecei a cantar no conjunto, com 16 anos, com essa idade que você está vendo aí. Cantando no conjunto, daqui a pouco passaram alguns meses e me colocaram para ser vice-diretor de jovens. Quando me ofereceram aquilo, eu digo, que é isso? Eu sou mesmo, olha, eu sou muita coisa. Imagine, vice-diretor dos jovens da igreja. Eu que não sabia nem falar direito, morria de medo de tudo que eles perguntavam. Você faz oração? Eu via todo mundo fazendo, digo, faço, não tem problema. Ia ir lá e fazia, meu coração gelava, minhas pernas tremiam. Você canta no conjunto? Canto. Você não quer ser diretor de jovens? A comissão teve reunido e escolheu você para vice-diretor dos jovens. Você aceita? Eu digo, aceito. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Alguns meses se passaram e me mandaram para um treinamento de líderes de jovens. E eu fui, eu não sabia nem para que eu estava indo. Cheguei, era um fim de semana numa sede de acampamento, e ali os líderes de jovens que estavam dando treinamento, para quem é da Igreja Adventista, conhece o pastor Assad Bechara, pastor Cláudio Bels, fizeram a reunião naquele fim de semana, e era um fim de semana de treinar os jovens para fazer evangelismo. Evangelismo é isso que nós estamos fazendo. No final do fim de semana, eles deram de presente para a gente um projetor de slide desse tamanho, uma caixona. Era uma coisa fina naquela época. Punha slide de um lado, passava aquilo para cá, punha do outro, passava para cá, tirava, punha o outro, para passar essas transparências, né? E eles deram de presente, de graça, olharam para a gente e disseram, esse projetor é de graça, mas tem que pagar. Ué, mas que história é essa de que de graça tem que pagar? Vamos explicar para você. Você não vai pagar dinheiro, mas tem que fazer 2 séries de evangelismo, 2 séries de conferências, pregando aí, 30 noites, 20 noites. Tem que pregar 2 séries de evangelismo. Eu nunca tinha pregado na minha vida, mas eu não queria devolver o projetor. E eu fui embora com 2 pesos, o projetor no braço, e o tal do negócio da série na minha cabeça. Como é que eu vou fazer agora? Cheguei, eu falei, a igreja não vai ser doida, imagina, me deixar, eu nunca preguei, me deixar fazer série de conferência. E eu chego na comissão da igreja, eu digo assim, me deram esse projetor, diz que é meu, não é da igreja, é meu, mas diz que eu tenho que fazer 2 séries de conferência. Aí lá na comissão um diz, tá bom. O outro diz, olha, eu fiquei sabendo que tem um salão de um cinema para alugar, vamos alugar. E alugaram lá no bairro da Árvore Grande um salão de um cinema. E me colocaram para pregar. A partir daí, o meu domingo com a minha namorada era assim, ela do meu lado fazendo tricô, e eu preparando o que eu ia pregar de noite. Escrevendo, feito um desesperado. A semana inteira eu tinha que estudar, e no domingo eu tinha que dar conta de pregar, eu tinha que saber o que ia falar. Usava o projetor, minha namorada ficava assim do lado do projetor, e para passar o slide, não tinha essa engenhoca aqui, e eu disse para ela, eu faço assim, e quando eu fizer isso você muda o slide. E era assim, e eu falava e a minha namorada mudava o slide. Até o dia que um menininho no primeiro banco descobriu o negócio. E no escuro, e eu falando, e o slide mudando, e o slide mudando, e eu desesperado, sem experiência, ao invés de dizer, tem um menino aqui, eu não disse nada, e eu estava no começo ainda, e o slide já tinha acabado todinho já, né? Que coisa difícil. Não foram 2, foram 3 séries. Quantas pessoas se batizaram naquela época? Eu não me lembro de nenhuma, não me lembro. Tem 2 igrejas lá, uma num bairro e a outra no outro. Resultado daquilo? Eu acho que um pouquinho assim tem, um pouquinho assim.
O conjunto que a gente cantava ia lá, cantava, a gente passava uns filmes, ia lá em Campinas, buscavam umas latas desse tamanho, uma máquina que vivia enroscando, e tinha que ir lá e mexer naquilo, e o filme começava de novo. Queridos, por causa do meu pai ter saído da firma dele, um dia eu estava tão envolvido com a igreja que eu digo, eu gosto muito mais das coisas da igreja do que das coisas da escola. O que eu vou ser na vida? Eu me sinto chamado para ser um pastor. E eu fui estudar teologia, 4 anos de teologia, para poder ser pastor. E ontem alguém me perguntou, você é pastor há quanto tempo? Sou pastor hoje há 19 anos. São 19 anos que eu sou pastor. Ali eu conheci minha esposa, em Sorocaba. Meu irmão se casou com a irmã dela. Então nós somos 2 irmãos, casados com 2 irmãs, e o Senhor Deus tem nos dado lares maravilhosos. Minha irmã se casou lá também com uma pessoa maravilhosa. Minha mãe e meu pai estão ali, ainda domingo passado eles estavam aqui. Ainda domingo passado eles estavam. Hoje eu tenho aqui minha esposa, meu irmão, meu menino mais novo. Queridos, porque meu pai um dia foi fiel a Deus, Deus tem recompensado o meu pai. E eu vou dizer para você só um segredinho, que tem ali uma plaquinha dizendo que eu tenho que parar agora. Meu segredinho é o seguinte, meu pai trabalhou até o dia da aposentadoria na Fontoro White. E quando chegou o dia de aposentar, uma exceção, meu pai continuou trabalhando, mas não me lembro bem, 3 ou 4 anos ainda na Fontoro White, depois de aposentado. E finalmente mudaram o gerente chegou e disse para o meu pai, já com 68 anos, 67, disse, você tem que trabalhar no sábado, tem umas reuniões de sexta-noite. Meu pai disse, não vou. E disse, você vai ser demitido, pode passar no departamento pessoal. E demitiram meu pai. E depois de uma semana, ele estava empregado numa outra firma, com 68 anos de idade, 67 anos de idade, trabalhando numa outra empresa, no mesmo trabalho que ele fazia. O Senhor Deus não tem deixado de faltar nada em casa. O Senhor Deus tem dado as suas bênçãos. Não sobra nada de montão, mas o Senhor tem sempre nos protegido. Momentos de angústia, de temor, acontecem? Sim, acontecem. Mas o Senhor diz, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho um convite para você essa noite. Quem sabe você tem estado aqui noite após noite, e o Espírito de Deus sempre fala com você, mas você não tem coragem de levantar e vir aqui à frente. E eu sei que não é fácil. Mas nessa noite o Senhor chama você de uma maneira especial. Ele diz, filho, um dia eu chamei você para vir, você veio. Chamei você, você não veio, mas dentro do seu coração eu sei que você me aceitou. Mas filho, eu estou querendo um compromisso mais sério com você. Filho, eu estou querendo ficar noivo de você. Eu não quero só namoro mais. Eu quero que você seja meu noivo, minha noiva. Filho, eu quero você juntinho de mim. Eu estou abrindo os seus olhos para muitas verdades minhas, filho. E eu sei que você olhando para a sua vida hoje, você não vê condições de seguir aquilo que eu peço para você fazer. Eu não estou pedindo para você assim, amanhã, depois, lá na sua empresa, dizer, eu vou guardar o sábado, me dê os meus papéis, que eu estou indo embora. Não é isso. Mas se você realmente gostaria no seu coração de seguir aquilo que o Senhor pede para você, estudando a palavra de Deus, checando aquilo que eu digo, porque eu sempre tenho dito, não acredite em mim, não acredite no que eu falo, não acredite em que nenhum pastor fala. Vai na sua casa, estuda a Bíblia, se você não sabe, pede alguém para ajudar, confira se é isso mesmo, e se isso é a verdade, aí sim, aí você chega e diz, Senhor, por favor, eu quero seguir a sua vontade. Por isso, Senhor, eu não tenho condições, mas eu quero sinceramente que o Senhor abra os caminhos, a minha mente e as possibilidades para que eu possa fazer a sua vontade. Enquanto o Quarteto Vox canta essa última música, que fala a respeito do Pai da gente, da família da gente, nosso Pai maravilhoso que é Jesus, que é o nosso exemplo. Enquanto eles cantam isso, eu quero olhar para você daqui de cima, quero ver você vindo aqui a esse lugar. A música vai tocar agora, e o compromisso é o seguinte, Jesus,
Meus olhos têm sido abertos. Eu preciso que o Senhor abra os caminhos. Eu quero seguir a sua verdade. Enquanto eles cantam, chegue. Quando era só um menino, eu aprendi a viver ao ver meu pai lutando, firme trabalhando e sempre me ensinando a crescer. Seu exemplo foi uma rocha que ficou em meu ser, meu pensar, a personalidade, a integridade, deixou pegadas pra seguir e andar. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, há uma glória em seu olhar que consegue iluminar as janelas do meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Venha também. Deixa o Senhor falar com você. Se você está aqui e ainda não veio, agora é o momento. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida, abrir os caminhos. Emprego arrumei e me mudei. No mundo e seus encantos eu quis me aventurar, e as luzes excitantes eu busquei. Várias vozes em meus ouvidos tentavam ensinar-me aonde ir, mas meu pai me chamando foi me levantando, e então mostrou-me a luz pra eu seguir. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, há uma glória em seu olhar que consegue iluminar as janelas do meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Quem sabe você ainda não se levantou. Quem sabe você ainda não saiu, não veio para frente da tela, da televisão. Ainda dá tempo. Você que está aqui, eu sei que ainda existem pessoas que precisam chegar aqui. Por que você não chegou, eu não sei. Mas deixa o Senhor falar com você. Você vai olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero seguir o seu caminho.
Eu quero, Senhor, fazer aquilo que o Senhor me pede, mas eu não tenho forças. É o Senhor quem vai fazer isso na minha vida. Por que é tão importante vir aqui? Porque é um compromisso com Jesus. Da mesma forma, porque é importante eu usar isso aqui, para que todos saibam que eu sou casado. Quando você vem, você diz para todo mundo que você tem um compromisso com o Senhor Jesus. Será que ainda tem alguém que precisa vir? Será que tem alguém ainda a quem o Senhor está chamando e precisa chegar daí até aqui? Se você vê alguém do seu lado, lutando aí, estende a mão, fala, você quer? Eu vou junto com você. E aí vocês vêm juntos. Cheguem aqui. Gostaria de orar com vocês nessa noite. Eu não queria que você fosse embora. Faça isso aí onde você está também. Se o Senhor está falando no coração de alguém ao seu lado, pergunte, você quer? Vá à frente. Tome a mão dessas pessoas. Para isso é que nós somos igreja, para um levar o outro, para um acompanhar o outro. Que bom, estava faltando vocês aqui na frente. Estava faltando vocês ainda para o Senhor colocar a sua mão. Ele quer dizer, filho, eu abro o seu caminho. Filho, eu abro as portas para você. Filho, eu posso tudo e você pode tudo em mim. É isso que Ele quer dizer para você. Tenho certeza que aí na sua igreja, aí na sua casa está acontecendo a mesma coisa. E é por isso que os nossos olhos brilham de alegria. Se ainda falta algum filhinho do Senhor aqui, pode vir durante a oração. Incline a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Senhor amado, abençoa cada filhinho seu que tem se levantado e tomado a sua decisão, Senhor. Nessa noite, Senhor, segundo a luz da verdade que cada um tem conhecido, eles sentem o desejo, Senhor, de viverem de acordo com esta luz. O Seu Espírito tem falado ao coração deles, Senhor. Toma essas vidas, Senhor. Toma-os nas suas mãos. Senhor, abre para eles os caminhos, as portas. Se há aí um coração sincero que realmente deseja se entregar ao Senhor, que realmente deseja andar no caminho que o Senhor quer, Senhor, abra esses caminhos, como o Senhor tem aberto os caminhos para nós também, Senhor. Se houver, Senhor, algum momento de sofrimento, coloca a sua mão sobre eles. Sofrer por Jesus é uma honra, um prazer, e nós temos, Senhor, o orgulho, o prazer de sermos chamados para esse trabalho. Mas acima de tudo, Senhor, toma-nos nas suas mãos para que não nos falte o pão e para que o nosso ser se encha da glória do Seu Espírito. Toma esses filhinhos, Senhor, para que eles façam a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor lhe abençoe.